Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. A gente vai tratar de um assunto mega importante, seja você turista, seja você morador de um país estrangeiro que fala o idioma inglês, ou às vezes você esteja até a trabalho aqui, ainda mais importante, tá? A gente vai falar de números, isso mesmo. Algumas pessoas acham bobo ou acham que já sabem o conteúdo, então eu quero dizer pra você que eu conheci muitas pessoas, eu dei aula pra várias pessoas e quando elas chegam aqui elas falam, Thalita, realmente como os números são importantes, tá? Então olha só, começa lá na sua passagem, nos seus documentos, no número do seu assento. Quando você chega aqui, você precisa falar o seu número de telefone, às vezes do teu e-mail tem números. Quando você vai pagar uma conta, receber algo, tá interessado num ticket e a pessoa te fala um valor, você às vezes fica na dúvida se vai ter condições de pagar aquele valor ou não, porque na verdade você nem entendeu qual é aquele valor, porque uma coisa é você estar estudando os números de forma individual, estar atento àquilo. Outra coisa é no dia a dia, onde as pessoas falam misturado com um monte de outras palavras e dentro de um outro contexto, tá? Então a gente precisa dominar os números e é o que a gente vai começar a fazer agora. É isso aí, pessoal, já estamos aqui na nossa tela e a gente vai começar literalmente do zero, né? A gente vai começar lá do comecinho para você que quer aprender todas as pronúncias, enfim, a gente tá aqui para isso, para fazer desde o começo, tá? Então, eu vou fazendo algumas observações no decorrer do ensino dos números e ao final do vídeo nós temos duas coisas. Um bloco de exercícios e dois, eu vou falar todos os números de 0 a 99. Tá? Então, não se preocupe agora em querer os números, pegar a pronúncia, se é isso que você quer, vá ao fim do vídeo, porque no final do vídeo eu tenho só as pronúncias, mas aqui a gente vai ver todas as nuances legais que eu vejo que sejam interessantes para você dominar os números, tá bem? Então, vamos lá comigo, pessoal, vamos começar? Vamos lá, número 0. Vamos lá, então, 0, a gente tem duas formas de falar, então a gente pode falar zero, ou apenas o finalzinho da palavra, ou. Sempre repita depois de mim, tá, pessoal? Você só vai aprender a falar inglês se você falar. Então não adianta ficar só me ouvindo. Fale em voz alta, porque o momento de errar é agora, tá? Então, 0, ou. Os mais conhecidos, vai lá, de 1 a 10, os mais conhecidos, mas vamos repassar comigo? 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. Uma coisa que sempre tenham atenção, pessoal, quando tiver o E sozinho, por exemplo, não falem, por exemplo, 9, tá? A gente é comum do brasileiro, a gente por causa do nosso idioma, tá? Então sempre 9. Finaliza na letra N, tá? Então vamos lá comigo desde o 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do outro lado da tabela, 10. Desconhecido da gente também, né? 10. E aí sempre tem esse 11, 12 para quebrar aqui os números, mas não são complicados de falar, tá, pessoal? 11, 11. 12, 12. 12. Perceba que eu não falo 12, tá? Então, para na letra V. 12. Ok? Agora, a gente vai falar do 13 ao 19. E aí, aqui, ó, eu não sei se você fazia isso ou é da época, mas da minha época, nós, adolescentes, tínhamos o hábito de ler esta revista aqui. Não sei se vocês tinham também, toda tinha, eu acho que tinham outras revistas com um nome bem parecido. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente, perceba que na revista a gente tem essa palavra teen, tá? Porque teen é uma abreviação de teenager, e teenager significam os anos de adolescência. Thalita, e o que é que isso tem a ver, menina, com a nossa aula de inglês?
tem a ver aqui, ó, que você vai perceber que dos 13 aos 19 são consideradas as idades dos adolescentes, tá? Então perceba aqui, ó, vou até grifar para vocês, percebam que os números terminam, ó, em teen. Então, a parte forte da pronúncia aqui, onde a gente vai prestar atenção, é ao final da palavra, teen, tá? Então, vamos comigo de 13 a 19. Bora lá, então. 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19. Vamos lá comigo do 0 ao 19, revisando, pessoal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? No começo a gente dá essa exagerada mesmo, que a pouco fica um pouco mais suave, mas é que é para chamar a atenção de vocês. Mas, Thalita, por que chamar a atenção? Porque não pense que não, mas é muito comum a gente, no começo dos nossos estudos, até a gente dominar isso aqui, nós confundirmos, por exemplo, 12 com 20, 13 com 30, 14 com o 40 e assim por diante, do 12 ao 19 com 20 ao 90, tá? É comum a gente fazer essa confusão e você vai falar assim, não, Thalita, tá tranquilo isso aí pra mim, eu tô conseguindo. Mas perceba que a gente agora está extremamente focado nesse conteúdo, estudando exatamente isso aqui. Então é um tanto quanto óbvio. O negócio é a gente conseguir dominar isso aqui fora da sala de aula, estamos estudando conteúdo específico de números. Não, uma coisa é você estar no dia a dia, a pessoa te falar um número e você precisar entender aquilo ali, tá? Então, por isso que a gente precisa dominar. Agora, perceba que da mesma forma que do 13 ao 19 nós temos o final das palavras teen, aqui do 20 ao 90, percebe que a gente tem o TY no final, T, tá? Só que nem todas terão a mesma pronúncia, mas eu vou ajudar vocês. Você basicamente tem que prestar atenção no número 20 e no 70, tá? De modo geral, são os dois diferentes, os demais acabam ficando o mesmo padrão de pronúncia, tá? Então, olha só, 20 fica até mais fácil. A gente vai retirar o som do T e vai falar 20, tá? A gente vai direto NY. Agora, 30, 40, 50, 60, 80 e 90, a gente vai pegar esse TY e vai fingir que é um DY, tá? Som de D, de dado. DY é o som que a gente precisa fazer. Então, olha só. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, a gente vai repetir o padrão do 20, olha lá, ó, tira o T, 20. 70, a gente vai reproduzir o som do 20, a gente vai tirar o som de T e vai falar 70, 70. 80, 80. 90, 90. Eu espero que você esteja repetindo depois de mim, porque senão não funciona, tá, pessoal? Repita depois de mim. Vou passar uma vez de 20 a 90 com vocês. Vamos lá? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Show, pessoal, olha só.
Última observação que eu penso que seja importante aqui, não quero que você se preocupe com escrita nesse momento. Porém, porque é uma observação bem legal da gente fazer, for e 14, a gente escreve com O, for, tá? Mas a gente fala for. Agora, 40, a gente mantém a pronúncia, mas retira o U da escrita, tá? Então, bastante atenção ali, ó. 40, a gente retira o U da escrita. Só na escrita a pronúncia permanece tudo tranquilo, tá? Ok, Thalita, terminamos aqui. Mas e se eu quisesse falar 47, 35, 29, 61? Vamos aprender isso aqui? Agora a gente vai pegar essas casas decimais e a gente vai vir aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem tá aqui do ladinho, ó. Em português mesmo. Vamos fazer essa observação em português. Se você sabe falar de 1 a 9 e você sabe falar a palavra 20, automaticamente você sabe falar do 20 ao 29, certo? Não só no português, pessoal, mas também no inglês. Percebe? Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Somados ao que? A palavrinha 20. 20. Ok? Então, a gente vai seguir a mesma lógica, exceto pelo E, que no inglês a gente vai substituir apenas na escrita essa preocupação pelo tracinho entre as casas decimais, tá? Mas não é preocupação agora. Então, vamos lá comigo aprender de 21 a 29? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Certo, Thalita? Então, se do 20 ao 29 funciona dessa forma, do 30 ao 99 vai ser igual? Vai ser exatamente igual, tá? Eu trouxe a tabelinha pronta aqui para nós, para vocês observarem, olha. Então, se você aprendeu a falar 30 de 1 a 9, você já aprendeu a falar 31, 35, 39 e assim por diante. Isso vai acontecer com 41, 42, 43, 54, 55, 56, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84. E para finalizar aqui, 95, 96, 97, 98 and 99. Certo, pessoal? Então, exatamente isso. Perceba que se você souber falar 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você também vai saber falar até o 99, tá? Então, pessoal, é óbvio que não é apenas com uma única explicação. Se você assistir esse vídeo hoje, você vai sair dominando todos os números. Infelizmente não, tá, pessoal? Ou felizmente, o nosso cérebro tem um processo de memorização e ele sim faz uma limpeza. Então, não é possível aprender apenas assistindo uma aula. Eu preciso que você repita e que você pratique, tá? E eu já trouxe para vocês aqui, porque mais importante do que aprender é praticar, se permitir errar para que você realmente consiga evoluir no idioma, tá? Então, eu trouxe uma série de perguntas aqui. Eu vou fazer essas perguntas para você. E eu não quero que você se atente ao restante da frase. Eu quero que você se atente apenas em falar o número. Fale apenas o número, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer as perguntas para você. E no final, eu vou responder as perguntas. E aí, você vai anotar, ver se você acertou os meus números. E a gente vai fazer a conferência no final para ver quão craque você já está nos números, tá? E se isso tudo é novo para você, Thalita, nunca tinha visto os números, eu já sei que é bastante coisa aqui. Assista esse vídeo novamente, repita, assista de novo. Isso aqui é praticamente a aula 1 de um livro, tá? Então, repita, assista, tá aqui gratuito para você. Aproveita o máximo. Vamos lá para as perguntas? Conta lá para mim, quantos anos você tem? Quantos anos tem seus filhos? Caso você os tenha. Se
Se você não tiver filhos, escolhe uns primos. Pega uns primos lá e coloca a idade deles, tá? Escolhe uns 2 lá. Qual a idade dos seus pais? Qual a idade do seu parceiro? Se não tiver, pessoal, escolhe a vizinha, o professor, amigo, tá? Quantos anos tem o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Quantos anos tem os seus netos ou os seus avós? Prof, não tem nenhum nem outro. Fala tio, fala tia, tá? Pratica números. Pensa na pessoa e fala a idade dela em inglês. Com quantos anos você aprendeu a falar? Com quantos anos você andou de avião pela primeira vez? Com quantos anos você começou a namorar? Quantos animais de estimação você tem? Quantas pessoas moram na sua casa, incluindo você? Quantos melhores amigos você tem? Qual o número do seu endereço? Caso você tenha apartamento, qual o número do seu apartamento? Se não tiver apartamento, fala o número de endereço do trabalho, por exemplo. E aí aqui, pessoal, só uma pausa. Vocês podem falar, por exemplo, prof de Deus, o meu endereço é 234, eu não aprendi a falar 200. Fale 2, 3, 4, tá? O meu endereço é 1234. Você pode falar 1234, porque você já sabe, ou você pode falar 1, 2, 3, 4. Tá? Então, tenta se desafiar ali, fala 1234, por exemplo, tá? Isso aqui para qualquer número que for solicitado aqui agora, em que você precise falar acima de 99, tá? Por enquanto, é isso. Que número você calça? Qual o seu telefone? Importantíssimo, tá? Telefone, tenha na ponta da língua o seu telefone. E além do seu telefone, escolha um outro número que vem aí à sua cabeça. Talvez se você tivesse que dar um número de emergência para alguma ocasião, qual seria esse número? De quem seria esse número? Então, pratica lá e fala esse número. Bom, vou responder as perguntas aqui, vou falar o número e a gente vai fazer a correção, tá? E vamos ver se vocês acertaram. Quantos anos eu tenho? 30. Quantos anos têm os meus filhos? Não tenho filhos. Vou usar da minha irmã. 35. Qual a idade dos seus pais? Meu pai tem 56 e minha mãe tem 55. A idade do meu parceiro, meu marido, 36. A idade do meu melhor amigo, 31. Quantos anos tem seus netos ou avós? Não tenho netos, mas a minha avó viva hoje tem 83. 83. Com quantos anos eu aprendi a falar? 2. Com quantos anos eu andei de avião pela primeira vez? 16. 16. Com quantos anos eu comecei a namorar? 14. Quantos animais de estimação eu tenho? 0. Quantas pessoas moram na minha casa? 2. Quantos melhores amigos? 3. Qual o número do meu endereço? Vou trocar aqui, tá, pessoal? 17. Qual o número do meu apartamento? 135. Que número eu calço? Nos Estados Unidos eu calço 5. No Brasil, 34. Qual o número do meu telefone? Vou colocar um outro número aqui também, tá, pessoal? 801-250-6989.
E se eu tivesse que falar um número de emergência, também vou inventar um número aqui. O que importa é a gente praticar os números. 801 356 7032. Vamos lá corrigir essas respostas, pessoal, ver se vocês acertaram? Então, vamos lá. Vou só colocar as respostas e vocês vão conferindo lá. Quantos anos eu tenho? 30. Quantos anos têm os meus filhos? Não tenho filhos. Vou usar da minha irmã. 35. Qual a idade dos seus pais? Meu pai tem 56 e minha mãe tem 55. A idade do meu melhor amigo? 31. Quantos anos tem seus netos ou avós? A minha avó viva hoje tem 83. Com quantos anos eu aprendi a falar? 2. Com quantos anos eu andei de avião pela primeira vez? 16. Com quantos anos eu comecei a namorar? 14. Quantos animais de estimação eu tenho? 0. Quantas pessoas moram na minha casa? 2. Quantos melhores amigos? 3. Qual o número do meu endereço? 17. Qual o número do meu apartamento? 135. Que número eu calço? Nos Estados Unidos eu calço 5. No Brasil, 34. Qual o número do meu telefone? 801-250-6989. E se eu tivesse que falar um número de emergência? 801-356-7032. Show, galera! É isso aí, fizemos a conferência. Eu espero que você tenha gostado do exercício. Eu quero que você repita várias vezes. Peça para as pessoas falarem números. Faça essas perguntas para as pessoas. Fica escutando elas e anote, né, os números que elas vão falar e confira depois se tá certo, tá? Então, o que mais vai fazer você aprender inglês não é só o aprendizado, mas sim a prática, tá? Então, pratique, revise o nosso vídeo, assista de novo. É isso aí, galera. See you around!